Olá, estamos aqui direto da TV Colônia, onde nós estamos no Centro de Ciências Agrárias da Universidade Federal de Alagoas e nós vamos aqui entrevistar o Emerson Saulo. Então, Emerson, primeiramente eu queria saber o que é esta área, o que é que vocês estão fazendo aqui e qual é o objetivo. Então, de antemão, essa é uma área experimental com a cultura da soja. Na verdade é um experimento, né, que tem por objetivo estudar diferentes cultivares de soja de crescimento determinado, indeterminado, e futuramente indicá-las aos produtores alagoanos. É sabido que o setor sucroenergético, né, a principal atividade agrícola do estado de Alagoas, ele vem passando por uma crise que se estende desde 2008, e uma das soluções para criar uma nova atividade no estado seria a introdução de grãos. E dentre os grãos, a soja é uma ótima oportunidade, por ser uma cultura de grande relevância e ter rentabilidade econômica. Então, Saulo, já que você falou pra gente que isso aqui é um experimento, eu gostaria de saber que para implantar um experimento dessa escala, o que é necessário fazer antes? É algum projeto, alguma análise? O que é necessário fazer para implementar? Sávio, primeiramente você deve conhecer o que vai estudar, né? Sem sombra de dúvidas, o seu objeto de estudo, no caso, a cultura da soja, né? Mas poderia ser outro objeto, mas em si, conhecer a cultura e fazer um projeto onde vai contar, ter a importância de realizar esse estudo. Aí nesse pré-projeto a gente vai colocar um resumo, uma introdução, um objetivo geral específico, uma metodologia e uma revisão de literatura e o cronograma de execução. Isso é preponderante para que se tenha visibilidade, ou seja, para que você busque parceiros para fomentar o seu projeto. Basicamente seria isso. Gostaria de saber de você o que é um experimento em campo e qual é o objetivo desse experimento. Tudo bem. Bem, primeiramente, o experimento em campo, na área agronômica, ele tem por objetivo estudar ou defender uma hipótese, né, alicerçada nos princípios da experimentação agrícola. Quais são eles? A repetição, o controle e a casualização. Então, subentende-se que um fator, exemplo, como temos aqui, cultivares de soja, ele está sob efeitos abióticos, ou seja, o ambiente vai interagir com o meu material genético e eu futuramente posso ter resultados que pode ser levados ao produtor. Ele vai ter um material que garanta rentabilidade a ele através desses estudos e através da experimentação, né, em nível de campo, que eu vou poder orientá-lo na condução dos seus cultivos posteriormente. E tratando-se do objetivo do experimento em campo, na verdade, existem dois objetivos. O primeiro é o objetivo geral, ou seja, avaliar diferentes cultivares de soja nas condições dos tabuleiros costeiros alagoanos. Seria um objetivo geral. Então, o específico, ele é fragmentado através de como eu vou comprovar o meu objetivo geral, através de específicos. Aí dentro dos específicos eu tenho o crescimento das plantas, eu tenho a fenologia, que é o desenvolvimento, né, a duração dos estágios fenológicos, tenho a parte de componentes de produção, ou seja, são objetivos à parte que vão alicerçar o meu objetivo geral. É basicamente isso. Agora eu queria saber de você quais são os delineamentos que vocês vão usar aqui e qual vai ser a sua estratégia, né, para digitalizar esses dados. Ok.
Sabe, eu sou integrante do Laboratório de Irrigação e Agrometeorologia e nós tendenciamos a realizar experimentos em campo, né? E para quem é estudante de agronomia ou já é profissional da área, sabe que esses experimentos eles são conduzidos em alinhamento em blocos casualizados. Mas veja bem, tratando-se do número de fatores, né? Ele pode ser em fatorial ou em parcela subdividida ou não. Ou ser simples, né? Apenas um fator em diferentes repetições. Nós costumamos trabalhar com culturas agrícolas, milho, feijão, amendoim, soja agora recentemente, né? E em relação a esses dados, essa tabulação de dados, eu faço o seguinte, eu realizo a pesquisa, né? Faço a coleta de dados, aliás, e automaticamente eu já vou tabulando. E isso é importante porque me permite verificar como meus dados estão se comportando, sabe? Às vezes, o erro é um conselho que eu dou também para os estudantes, é que não deixe para tabular os seus dados lá apenas no final do experimento. Às vezes o estudante ele pega o dado, engaveta, joga na gaveta do laboratório. E isso vai acumulando, e o erro vai aumentando. Se você gradativamente acompanhar os seus dados, isso vai te permitir, cara, ver onde os erros estão surgindo. Às vezes uma vírgula vai alterar seus dados, e você tendo essa curiosidade de verificar os seus dados, você tendencia a ter uma maior precisão. Você acabou de comentar sobre as variáveis que existem aqui na cultura da soja. E eu queria saber de você como é que vocês fazem essas coletas dessas análises para as futuras conclusões que vocês vão tirar daqui desse experimento. Bem, como eu falei, a questão do objeto de estudo, os específicos, ele é onde nós temos a coleta de dados, né? Então, basicamente, as coletas de crescimento são realizadas a cada 10 dias. O porquê de ser realizada a cada 10 dias? É sabido que o crescimento das plantas, ela segue um modelo sigmoidal, entendeu? Então ela começa um crescimento lento e tendencia a ser rápido e estagnar, entendeu? Aí para isso nós fazemos avaliações a cada 10 dias, justamente para ter uma maior confiabilidade nos dados. Em relação à fenologia, é diária. Nós vemos o campo todo dia, observar quando, por exemplo, a soja ela emerge no que se chama de estágio VE, ela vai emergir, vai emitir os cotilédones, depois as primeiras folhas unifolioladas e trifolioladas. Então esse espaço entre um estágio e outro, ele pode ser realizado em questão de dias. Então, a observação diária em campo é o que vai permitir com que eu saiba o desenvolvimento da planta, a progressão desse desenvolvimento. Então, é interessante que se faça diariamente, entendeu? Por exemplo, se ela coloca a primeira folha trifoliolada, ela está no estágio V2. Quando ela coloca a terceira, V3, e assim respectivamente. Então, os outros dados que são importantes, no caso das características agronômicas, nós avaliamos lá no final, quando ela está no estágio R8, já está seca. Quando o grão está com 13% de umidade, que é o parâmetro de comercialização conforme o que o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento ele estabelece em âmbito nacional, entendeu? Aí a partir daí a gente vem, a cultura não vai estar nessa característica, vai estar seca, né? Então nós coletamos isso, levamos para o laboratório e pesamos essa amostra e contabilizamos o número de grãos por vagem, número de vagem por planta. Então esses dados são, eles expressam os componentes de produção. Ou seja, é a parte agronômica, que na maioria das vezes seria o que o agricultor quer saber. Aí a gente tendencia a ter dados científicos e também dados para levar ao produtor. Realmente com essas informações vocês podem ajudar muitos produtores aqui da nossa região. Porém,
como eu pude perceber pelo pouco que você falou, essas coletas de dados devem ser muito trabalhosas, dificultosas. E quais são os empecilhos que você tem aqui para essas coletas? Sávio, atualmente, na atual conjuntura, né, da educação brasileira, a gente, sem sombra de dúvidas, a grande limitação é o fomento, cara. A início, a gente teve uma dificuldade de estabelecer o experimento em campo justamente por falta de financiamento, né? Mas, graças a Deus, a gente submeteu um projeto à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Alagoas, a FAPEAL, agradecê-los, né? E conseguimos colocar o experimento em campo. Então, sem sombra de dúvidas, o fomento é importantíssimo. E, às vezes, é no equipamento que nós temos o nosso diferencial, ou então podemos nos igualar com outras instituições de pesquisa em âmbito nacional e mundial. Por exemplo, uma balança de precisão analítica, tudo bem, ela pode ser considerada cara. R$4.000, R$5.000, R$8.000. Mas é aquela coisa, se é feito o fomento, ela vai servir a graduação, vai servir para outros estudantes, ou seja, é um investimento que não é perdido, entendeu? Ele é, digamos, pago ao longo dos anos. Principalmente se nós zelarmos por ela. Então, hoje, eu acredito que o fomento ele é preponderante para que a gente possa iniciar um projeto científico, sem sombra de dúvidas. Realmente é muito importante essa área, né? Que vai ajudar e vai contribuir não só para vocês, estudantes aqui do Centro de Ciências Agrárias, mas também para os próximos estudantes e toda uma comunidade. Bom, mas eu fiquei curioso aqui quando eu cheguei nessa área e vi um equipamento. E eu gostaria agora que você explicasse um pouco para a gente do que seria aquele equipamento. Nós podemos ir andando até lá e lá você poderia me explicar. Tem como responsável o professor Ricardo Ferreira Araújo, né, do Laboratório de Irrigação e Agrometeorologia. Ele, na verdade, ele é um sistema de reflectometria no domínio do tempo, né, o TDR. Suponhamos que a gente acompanha o balanço hídrico do solo através de sensores, tá entendendo? É feito quando se tem água no solo, esse aparelho ele vai medir gradativamente, ou seja, da semeadura à colheita eu vou ter o comportamento da água que foi acumulada no solo. E junto a isso eu posso fazer um balanço hídrico para a cultura, entendeu? De uma forma mais simplificada seria isso. Então, aí ele tem uma placa de silício que alimenta uma bateria e tem um data logger que vai coletando esses dados e armazenando. Então, periodicamente a gente vem aqui e baixa os dados e vai fazendo o balanço hídrico, entendeu? Aqui é uma mini estação meteorológica. Ela nos dá a velocidade do vento, sentido do vento, água, temperatura e umidade relativa do ar. Praticamente é isso que eu tenho aqui no campo. Por quê? Esse experimento ele teve 2 ciclos, um irrigado na estação seca e um sob condições de chuva, sem irrigação, entendeu? Justamente para isso, para que o agricultor ele possa, se ele tiver condições de irrigar soja, ele ter material para colocar a campo, e se ele for cultivar soja, dependendo de chuvas, ele pode ter também indicações de material genético para cultivá-lo no nosso estado, na nossa região. Então, só para complementar com esse equipamento, Certo. Ele então vai ser muito importante para os nossos agricultores para eles saber quando e quanto irrigar. É isso? Eu estou certo? Na verdade, tratando-se de um equipamento que é relativamente caro, né? Ele, na verdade, ele tem por objetivo traçar um perfil, orientar num sentido científico, não é isso? O agricultor, na maioria das vezes, ele não vai ter esse equipamento, mas sabendo o balanço hídrico da cultura, eu vou saber a que tem maior tendência em tolerar estresses hídricos por um certo período, entendeu? E é através desse equipamento que eu vou ter o balanço de água e através dele eu vou ver a cultura que vai se adequar às condições de solo durante essa estação de cultivo, né? E orientá-lo, olha, essa cultivar, ela tem um rendimento X, mas ela é tolerante ao estresse hídrico. Olha, essa cultivar, ela tendencia a ser mais produtiva, porém ela é sensível à falta de água, justamente por ter esse estudo do balanço hídrico. A gente faz o balanço hídrico também pelo método de Torrent Weight Marter e pela
reflectometria no domínio do tempo. São dois balanços físicos que nós utilizamos, entendeu? Você finalizando aqui o projeto, já fazendo suas análises dos seus dados, esses dados serão publicados em alguma revista, algum congresso, e como esses dados vão chegar no produtor? De antemão, como é o segundo ciclo do projeto, né? Eu tenho 10 trabalhos assim, que está indo para o Congresso Brasileiro de Irrigação e Drenagem, agora em outubro, né? O Inovagri Meeting em Fortaleza. E por ser aluno de pós-graduação, eu tenho que publicar 2 papers, 2 artigos científicos. A levar esse material ao produtor, ele será feito através de extensão, ou seja, dia de campo, e também através de palestras. O professor Iedo, um dos meus orientadores, ele já tem a ideia de realizar uma palestra na Secretaria de Agricultura junto aos produtores alagoanos e assim promover a extensão do nosso trabalho que a gente está obtendo aqui com esse experimento até o momento. Então, qual seria a dica que você daria para algum outro estudante que queira montar um experimento em campo? Primeiramente, o estudante de agronomia ele tem que saber que a agronomia é uma ciência multidisciplinar, né? Ele tem que ter um vasto conhecimento das raízes que a compõem. Então, tem que ser bom fisiologia vegetal, entomologia, engenharia agrícola, enfim. E que ele não desanime, né? Às vezes o aluno ele começa a cursar, desanima, mas o mercado de trabalho ele está aí justamente para selecionar aqueles que são capacitados. Então, eu diria que o aluno, o pesquisador que quer montar o experimento, é que ele estude, que ele busque solucionar problemas, que existem vários no nosso estado, né, principalmente, e não desista, corra atrás para que ele tenha bons resultados. Através de seus esforços, ele vai conseguir. E agora chegou a nossa hora, infelizmente. Nós vamos agora finalizar o programa. Eu gostaria de agradecer ao Saulo por essa participação no nosso programa. A TV Colônia agradece tanto ao Saulo como todos os participantes aqui dessa gravação. Até mais, pessoal. Até a próxima.